Alô, galera, aquele abraço. Terminaram os jogos desta quarta-feira na abertura da 29ª rodada, a 10ª rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Grandes jogos aconteceram, teve goleada do Palmeiras no Clássico Paulista, 5-0 para cima do São Paulo, teve a vitória do Grêmio de virada para cima do Flamengo, enfim. Vou passar aqui na sequência como é que ficou o G6, como é que ficou momentaneamente a zona de rebaixamento. Antes da tabela na tela para você, os jogos desta 29ª rodada. O Flu bateu o Goiás por 5-3 de virada. Lá em Volta Redonda, perdia por 2-0, virou para 5-3 a equipe do Fluminense. O Bragantino perdeu em casa, 2-1 para o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense, de virada em Curitiba, venceu o América por 3-2. Vitória do Cruzeiro em BH, de goleada para cima do Bahia. Na parte de baixo da tabela, 3-0 para o Cruzeiro. O Palmeiras venceu o São Paulo, Clássico Paulista, 5-0 para o Palmeiras, diante do São Paulo, no Allianz Parque. O Coringão foi à Arena Pantanal, venceu o Cuiabá por 1-0, se afasta um pouco da zona de rebaixamento. E no último jogo da rodada, na Arena em Porto Alegre, o Grêmio bateu a equipe do Flamengo por 3-2. Estão vendo a tabela ali que tem ainda Vasco da Gama e Inter. Nesta quinta-feira tem Santos e Curitiba, e o jogo Fortaleza e Botafogo foi adiado pela CBF. Volta para mim aqui, produção, porque eu vou falar na sequência dos jogos que aconteceram na rodada, jogo por jogo. Vou, em detalhes, mostrar para você o que aconteceu nas partidas, mas antes, quero mostrar aqui a tabela de classificação. Primeiro, a parte de cima da tabela, tá na tela aí. Botafogo é líder, tem 59, Bragantino 52, Palmeiras e Flamengo 50, fechando o G4. O G6 tem o Atlético Paranaense em quinto lugar e o Grêmio com 47 na sexta posição. O G6 não muda mais nesta rodada. Aí em sétimo lugar aparece o Galo com 46, o Fluminense é o oitavo com 45, Fortaleza tem 42 e São Paulo fecha a primeira página, é 10º colocado com 38 pontos na tabela. Vou falar na sequência sobre a parte de baixo da tabela. Antes é a turma de cima. O Bragantino venceu, aliás, o Bragantino perdeu em Bragança Paulista para o Atlético Mineiro, jogo direto pelo G6. O Galo vencia por 2-0, depois sofreu o gol, mas de qualquer forma garantiu a vitória até o final. O Bragantino tem uma derrota nas últimas 9 rodadas do Brasileiro. Essas 9 rodadas são 6 vitórias em 11 jogos tem o Bragantino aí. E o Galo, agora que vinha de derrota no Clássico para a equipe do Cruzeiro, acabou vencendo e ressuscitou no Campeonato Brasileiro. O Galo joga em casa agora no sábado contra o Fluminense e o Flamengo teve seu jogo adiado contra a equipe do Bragantino no Maracanã. Falei no Galo porque o Galo venceu, consequentemente, aí vai pegar então o Fluminense. O Flu que jogou em Volta Redonda nesta quarta-feira, perdia o jogo para o Goiás por 2-0, virou a partida, grande placar aí, 5-3 para a equipe do Fluminense, que agora tem uma vitória nas últimas 5 rodadas. O Fluminense está tentando voltar à competição aí, porque sempre é bom lembrar. O Fluminense tem a decisão da Libertadores da América dia 4 de novembro contra o Boca Juniors, mas se não vencer a Libertadores, consequentemente vai ter que disputar o Brasileiro para tentar a vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Vou pegar agora o Atlético Mineiro em BH no sábado e o Goiás recebe no domingo em Goiânia a equipe do Vasco da Gama. O Atlético Paranaense jogou em Curitiba, venceu de virada o América por 3-2, não perde a 4 jogos agora o Furacão, e o Furacão tem apenas uma derrota nas últimas 15 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o América, 2 derrotas seguidas, não vence a 8 jogos, está na parte de baixo da tabela, depois eu mostro aqui a tabela da parte de baixo. O Furacão pega agora o São Paulo domingo em casa em Curitiba e o América recebe no sábado a equipe do Grêmio. Tivemos ainda na parte de cima o Palmeiras goleando o São Paulo por 5-0. O jogo já estava 3-0 quando o Rafinha do São Paulo foi expulso, então não teve nenhuma influência a expulsão do Rafinha no placar da partida, na goleada aí da equipe do Palmeiras, que já venceu o jogo por 3-0. Palmeiras tem 2 vitórias seguidas agora contra Curitiba e São Paulo. Vinha de 4 derrotas seguidas e agora tem 2 vitórias seguidas do Palmeiras. São Paulo, 2 derrotas nas últimas 6 rodadas. Volta a jogar domingo em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E o Palmeiras joga também no fim de semana. O Palmeiras enfrenta o Bahia no sábado no Allianz Parque. O Grêmio aí, pessoal, de virada, bateu o Flamengo por 3-2 na Arena.
Grêmio vinha de 3 derrotas seguidas na competição, não vencia 4 jogos e agora venceu de virada o Flamengo. O Flamengo não perdia 4 jogos, mas de qualquer forma faz uma boa campanha, é quarto colocado. O Flamengo que tem apenas 2 derrotas nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos para a parte de baixo da tabela aí? Vamos lá, mostrando na tela. 11ª posição para o Cuiabá com 37, o Cruzeiro também com 37 é o 12º, o Corinthians agora tem 36, é o 13º, o Inter que joga nesta quinta-feira contra o Vasco é 14º, tem 35, Bahia 34, Goiás 31, fechando esta zona do pessoal que está fora do Z4. Agora, zona de rebaixamento apresenta Vasco 30 pontos, Santos 30 pontos, Coritiba 20, América Mineiro, lanterna com 19. Dos 3 ali, ó, Goiás, Vasco e Santos. 2 dos 3 vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Parte de baixo da tabela que teve em BH, Cruzeiro 3-0 para cima da equipe do Bahia. Cruzeiro vem agora de 2 vitórias seguidas, bateu o Galo, o Atlético Mineiro no clássico no fim de semana, por 1-0, agora venceu o Bahia por 3-0. E o Bahia, que vinha de 3 vitórias seguidas, acabou perdendo lá em BH. No sábado tem Palmeiras e Bahia em São Paulo, e o Cruzeiro pegaria o Fortaleza em Fortaleza no fim de semana, mas como o Fortaleza vai jogar a final da Copa Sul-Americana contra a LDU no fim de semana, agora em Maldonado, no Uruguai, consequentemente o jogo entre Fortaleza e Cruzeiro foi adiado. Finalmente, Cuiabá e Corinthians. Coringão conseguiu um excelente resultado aí, venceu por 1-0 fora de casa, na Arena Pantanal, lá em Cuiabá, venceu por 1-0, não vencia 4 partidas o Corinthians, mas também em compensação, o Coringão é um time que não vence, mas também não perde. Tem apenas uma derrota nas últimas 7 rodadas do Corinthians. Nas últimas 7 rodadas, o Coringão tem 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E o Cuiabá não perdia há 4 jogos. O Corinthians tem agora, no fim de semana, o duelo contra o Santos, é clássico paulista, na Neoquímica Arena no próximo domingo, e o Cuiabá enfrenta domingo, lá no Rio de Janeiro, a equipe do Botafogo. Então foram jogos nesta quarta-feira, mostrei a tabela aí, confirmando. Nesta quinta-feira tem 7 da noite, Vasco da Gama e Internacional, e a partir das 9h30 o jogo do Santos contra o Coritiba, 2 jogos na parte de baixo da tabela, fechando nessa quinta-feira esta 29ª rodada, que é a 10ª rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Fui!